sua vida passa por aqui. A nossa história passa por aqui. Todos os dias, o que é notícia, o que interessa, o que muda o mundo, passa por aqui. Tudo o que faz parte do seu cotidiano, o seu caminho, suas escolhas. Tudo da nossa gente. Tudo de Limeira. Tudo em todas as plataformas. Passa por aqui. Educadora Estéreo Som. elimeira.com.br. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531, ondas médias, 1020 kHz. CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet, elimeira.com.br. Educadora. Agora, em todas as plataformas, mais um campeão de audiência. Começa agora. O meio-dia. Informação e opinião em destaque. Apresentação Caio Botolan. Oferecimento Dentifaz Farmácia, onde a gente fica bem. Segsan, energia solar e materiais elétricos. Loteamento Cidade Universitária 2, liberado para construir lotes residenciais e comerciais a partir de 250 metros quadrados, ao lado da Unicamp. Segue Forte Limeira, a proteção veicular que mais cresce no Brasil. E elimeira.com.br. Tudo passa por aqui. Uma hora 13 minutos, nós estamos de volta e com um enorme prazer recebendo aqui o casal que cuida de Limeira, prefeito e primeira-dama, Murilo e Lu Félix. Eu vou começar saudando o prefeito. Boa tarde, Murilo, bem-vindo. Como é que tá o Murilo Félix? Como é que tá o Murilo depois de 60 dias de mandato? Tá mais tranquilo, tá menos angustiado do que aquele que assustou quando sentou na cadeira? Bom dia, Caio. Bom dia, Érica. Bom dia a todos os limeirenses que nos acompanham aqui através do YouTube e também pela rádio. É um grande prazer estar aqui. Olha, nós nos debruçamos com uma situação que você já sabe naquele momento. O que nós estamos fazendo desde o início é tentar resolver o que está ao nosso alcance. Então, eu continuo preocupado. Eu sei o que tem que ser feito ao longo do ano. Mas nós tivemos que cortar gastos e é isso que nós temos feito isso desde janeiro. E há uma segunda questão também. Por mais que a prefeitura esteja diante de uma crise financeira, que não é nossa culpa, nós temos que encontrar soluções. O prefeito ele tem que ser criativo. Então, por um lado, enquanto a nossa preocupação está em cortar gastos e adequar a receita da prefeitura, por outro lado, eu estou procurando soluções para os problemas que nós temos de outras formas também. Então, o Hospital Veterinário Público ele precisa ser lançado. Então, nós estamos procurando uma área, estamos vendo recursos do governo federal para poder implementar esse Hospital Veterinário Público. O aeroporto, que é um investimento altíssimo, mas já tem aprovação pela ANAC e pelos órgãos regulatórios da aviação no Brasil, para que funcione. Eu posso fazer o aeroporto através de uma concessão, de uma PPP ou através de recurso do PAC. Então, nós estamos fazendo construções para que a prefeitura entregue, realize e eu possa atender o meu plano de governo. Mas, com os recursos da prefeitura, o caminho tem sido o corte de gastos. E temos uma segunda situação, que são serviços que eram para ter sido feitos que não foram feitos. Um exemplo é a poda de mato. Então, nós nos debruçamos com muita gente reclamando do mato alto. Nossa Senhora das Dores, tinha uma região que o mato estava com mais de 2 metros de altura. Esse mato não chega a 2 metros de altura em um mês e meio, independente da chuva que se tenha.
Ou seja, o trabalho em novembro e dezembro não foi bem feito. Então, gerou uma situação crítica na cidade. Talvez até anterior a isso, né, Murilo? Talvez até anterior a isso. Então, qual foi o nosso trabalho? Cobrar a empresa, fazer mutirão para conseguir resolver. E nós priorizamos as escolas, depois os postos de saúde, e agora a gente começou a atender os bairros. Então, o que eu tenho a dizer ao limeirense é que esses 60 dias eles foram intensos. Resolvemos a coleta de lixo, acho que o pessoal vai se lembrar. Em dezembro, por um tempo, a parte da coleta de lixo foi suspensa. Então, nós restabelecemos a coleta de lixo em Limeira. Nós estamos normalizando a poda de mato de uma forma recorde. E estamos procurando investimentos de fora. Já viajei para Brasília mais de uma vez, estive em São Paulo, já estive com o governador Tarcísio mais de uma vez, para que a gente consiga, através de uma criatividade, através de convênios, junto ao governo do Estado, para que a gente consiga com que a prefeitura seja mais eficiente. Minha preocupação continua. A situação é fácil? Não é. Mas nós já estamos procurando soluções diante dessa crise financeira. Lu, eu também tenho te visto trabalhar muito com ações todos os dias, nas suas redes sociais, atendendo muita gente, indo a muitos locais. Você já está ambientada com a função de primeira-dama? Já está confortável na posição? Porque tem também o aspecto de ter um marido em casa preocupado com a falta de recursos. Sim. Mas para você, como é que tem sido? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Érica. Boa tarde, pessoal. Tem sido muito legal, viu, Caio? Nós realmente estamos fazendo as visitas tanto nas entidades quanto nas paróquias, né? Porque um dos principais projetos que nós temos agora para o primeiro semestre são as paróquias, né? É aquela distribuição das fraldas geriátricas. E nós estamos fazendo as visitas ainda, então tirei janeiro, fevereiro, mais para o agendamento, né, de todas essas visitas. E janeiro é um mês que o pessoal está mais de férias, mas mesmo assim a gente conseguiu ir em bastante, tanto entidades quanto paróquias, para tentar fazer um trabalho mais assertivo agora a partir de março, abril, enfim, né, para realmente tirar do papel. O Lu, Limeira tem uma das características, é uma cidade muito generosa. As pessoas são voluntárias. A gente estava até conversando, Caio, fora do ar sobre isso, né? E um dos projetos que eu gostaria que você explicasse aqui pra gente visa aproveitar melhor, direcionar, porque muitas vezes as pessoas doam, vou dar um exemplo, um asilo. Muita gente doa, sei lá, medicamento, mas naquele momento está precisando de pilha para o rádio. Então, como organizar melhor isso? Demanda e o interesse da população em ajudar? Então, nós estamos criando, né? Está no papel ainda, mas em breve a gente já tira tudo isso do papel, que é o Central do Voluntariado, onde a gente que era o que a gente conversou aquele dia no podcast, né? Que as pessoas realmente querem ajudar, elas só não sabem como, nem com o quê. Então, a gente vai direcionando essas pessoas para poder ser mais assertivo nisso também. Então, na corrida do Pague Menos, por exemplo, a gente pediu leite, aí depois a gente pede uma outra coisa e assim a gente vai tentando sanar, né? Resolver 100% não dá, mas a gente vai tentando sanar essa falta, né? Que tá de insumos como um todo, né? De doações. Eu vi que na semana passada vocês estiveram com o governador Tarcísio lá em Santos. Sim. Como é que se desenvolve uma visita como essa? Porque era um grande evento para anunciar que maravilha de obra, hein? Esse túnel que vai ligar Santos ao Guarujá. Quando você vai a um evento como esse, você aproveita, isso já estava pré-agendado, ou você vai para aproveitar essa oportunidade de falar com o governador? Olha, na verdade é o seguinte, eu não iria neste evento, porque não é um evento que envolve Limeira. Sim. Mas a Renata Abreu, deputada federal, me ligou. E eu estava com uma situação a ser tratada com o ministro Silvinho, que é o ministro Silvio, desculpe, o ministro de Portos e Aeroportos. Eu já tinha protocolado para ele mostrando que os documentos do aeroporto estavam em ordem. E aí eu precisava conversar com ele sobre o próximo passo. E a Renata me ligou e disse assim, olha, Murilo, o ministro de Portos e Aeroportos vai estar presente neste evento. Então você pode conversar com ele. E o Tarcísio também estará. Eu perguntei para eles se eles podem lhe receber, porque um representa o governo federal e o outro representa o governo do Estado. Se não houver uma atuação de governo do Estado, governo federal e município de Limeira, isso não sai. E naquele momento era muito importante, porque teria tanto o governador quanto o ministro no mesmo ambiente. Então, para mim, foi uma oportunidade muito grande. Eu aceitei, falei, Renata, avisa eles que eu vou.
E eu fui nesse evento para que depois eles me recebessem. E isso aconteceu. Então fui no evento, aguardei o evento até o seu fim. Acabou o evento, a Renata me ligou, a deputada Renata me ligou e disse, olha, eles estão aqui te aguardando. Aí me colocaram numa sala e entrou a Renata Abreu junto com o ministro de Portos e Aeroportos e também o governador Tarcísio. E ali nós iniciamos a conversa do que eu preciso do Estado, do que eu preciso do governo federal e o que a prefeitura pode fazer. Para conseguir audiências de forma separada seria muito mais difícil. Muito difícil. Quando eu fui deputado, eu vi a dificuldade que é você conseguir juntar um governo federal junto com o governo do Estado. Ali foi uma situação, foi uma oportunidade única, até para os prefeitos e deputados é muito difícil a gente conseguir juntar um ministro com um governador por conta das agendas, não por questões políticas. Então o momento foi muito oportuno. E então essa tratativa, e é bom para o Tarcísio ver que o ministro está empenhado nisso, assim como é bom para o ministro ver essa aproximação ao governo do Estado, porque daí ganha-se credibilidade nesse empreendimento que vai ser histórico caso a gente consiga. Então a conversa foi muito produtiva, andou mais um passo. Agora em março eu estarei indo para Brasília para falar com ele de novo, que ele me pediu algumas informações que a gente precisa fazer movimentações na prefeitura, questões administrativas, que eu vou estar sentando com ele agora em março para poder conversar. Mas o momento ali foi um momento histórico. Eu, como bom político, eu já puxei o Tarcísio e falei, Tarcísio, já vamos falar da FATEC também. E ele me disse, olha, eu tenho uma previsão de FATECs. Eu falei, poxa, mas eu invisto na FATEC. Eu tenho um prédio que é antiga incubadora. E tem outros imóveis que eu posso oferecer também, e eu posso também fazer um investimento para poder fazer a manutenção desse prédio, a adequação deste prédio. E o que eu preciso é apenas o convênio. E o Tarcísio também aceitou e agendou comigo agora, vai ser entre março e abril, a data específica, ele me deu algumas oportunidades de data para poder escolher. E eu vou respondê-lo agora, ainda nessa semana, para que a gente para que a gente sente no Estado e possa tratar da FATEC. Então foi uma visita, por mais que o assunto da reunião, do evento, era Guarujá e Santos, eu aproveitei para, depois deste evento, sentar com eles e tratar sobre aeroporto e FATEC. O que você espera do aeroporto? Porque muito se falou, o aeroporto aqui em Limeira tem que ser um aeroporto de cargas. Algumas pessoas falam que pode ser um aeroporto com voos comerciais. Todos dizem que tem que ter uma parceria da iniciativa privada, porque a prefeitura não conseguiria tocar esse aeroporto. O que você espera do aeroporto e que vocação você acha que ele tem? Este é o momento que a gente está debruçando agora. O momento agora é esse. Qual vai ser a vocação do nosso aeroporto? Ele pode ser um aeroporto para poder fazer manutenção de avião de grande porte. Então, por exemplo, um avião que pousa em Viracopos. Hoje, os aviões da Azul, se não me engano, fazem a manutenção dos aviões lá em Minas Gerais, no aeroporto de Confins. E a Emirates, que pousa, que é uma empresa internacional, que pousa em Guarulhos, ela faz a manutenção hoje no Peru. A TAM, se não me engano, faz em São Carlos. A nossa pista é uma pista muito boa. Tem 45 metros de largura no projeto para 2,2 quilômetros. É uma pista que, acho que no estado de São Paulo, são pouquíssimas que tem. A nossa largura se equivale à largura que... Congonhas tem 1,5 km. 1,5 km. E de largura, se não me engano, Congonhas é 40 metros. Uhum. E se for o melhor possível, vai ser 45. Então, a situação que nós temos em Limeira, ela é uma coisa única. Só que nós temos que trazer a vocação desse aeroporto. E isso está sendo feito neste momento. Tem que procurar quem são os possíveis investidores, qual é a análise que o governo federal tem, porque o governo federal lançou um plano nacional da aviação para que haja a regionalização dos aeroportos comerciais. E isso nós estamos tratando neste momento com o ministro de Portos e Aeroportos. Tendo o Tarcísio acompanhado a conversa, traz uma credibilidade, porque todo mundo passa a tratar do assunto na mesma página. Olha, o governo do Estado também quer ali, o governo federal também tem interesse, e aí a gente começa a analisar qual vai ser a vocação desse aeroporto. Se for feito um trabalho bom, como a pista já está parcialmente pronta, já tem a terraplanagem do empreendimento, eu imagino que a gente consegue inaugurar o mais rápido possível, uma obra rápida. A área é cercada, Murilo, ou ainda não? Ela não é totalmente cercada, não. Mas dependemos do investimento que tenha que vir ou do governo federal ou do Estado, tá, nesse caso. Mas a pista, você citou um dado interessante, né? Ela está praticamente pronta. 1,1 quilômetro pronta. Mas com 1,1 já consegue inaugurar o aeroporto. Dá para descer aeronaves de menor porte. Isso. O projeto vai até 2,2.
tá? Mas com 1,1 já consegue pousar aviões nessa pista. Mas existe a área para isso, está tudo provisionado, isso vem de muitos anos já, né? Está tudo aprovado pela ANAC, regularizado 100% pela ANAC, pela Comair, que é um órgão que analisa os aeroportos, os aeroportos aqui no Brasil, e também teve um órgão que eu não me lembro o nome, que é da ANAC, que é uma parte técnica da ANAC, bem técnica, que fez um levantamento de quais são os aviões que podem pousar lá dentro, naquele futuro aeroporto. Nós estamos com tudo pronto. É a faca e o queijo na mão. Falta só levantar um prédio para ser o aeroporto, para que recepcione as pessoas, fazer a pista ali do táxi aéreo, que é quando o avião desce, ele pousa, ele sai da pista principal. Tem que ter 2 retornos em cada ponta para o avião poder virar. E os hangares, é isso. Que, por incrível que pareça, não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é ter a documentação. É burocrático. É a parte burocrática. Isso nós temos 100% pronto. Prefeito, paralelamente, todo esse esforço para restabelecer a saúde financeira da Prefeitura, a gente acompanha a sua movimentação. Mais recentemente agora em Santos, no Guarujá, depois na outra semana em Brasília. O que deve ser prioridade em paralelo a esse trabalho para restabelecer a saúde financeira da Prefeitura? Olha, primeiro que a saúde financeira da Prefeitura vai demorar. Nós temos uma situação crítica, então não é uma coisa que nós vamos conversar isso ao longo deste ano. A gente ainda está dentro do decreto da emergência financeira, então é um assunto que nós vamos... É possível que esse decreto seja renovado, Murilo? É possível. Eu não quero que isso aconteça. Estou fazendo o máximo para que isso não aconteça. Mas só para vocês terem uma ideia, até agora eu não consegui. O que o governo anterior não pagou do ano passado, o resto a pagar, que está desde julho, que deve ser uns 125 milhões, até agora eu não consegui começar a pagar esse valor. E não conseguimos ainda colocar dentro do fluxo de caixa da Prefeitura. Mas não seria a obrigação do governo anterior ter deixado o dinheiro em caixa para você para pagar esses restos? Seria, não deixou. Desse valor citado, algo em torno de 130 milhões, quanto é que o governo passado deixou? Ou não deixou nada? Ele deixou 36 milhões que correspondia à folha. E não deixou recurso nem para poder fazer o pagamento da Previdência, do IPML. Mas, enfim, agora respondendo a pergunta da Érica, qual que é a nossa prioridade? Educação, o início das aulas, então acompanhar o início das aulas nas escolas, o trabalho contra a dengue, nós temos que fazer um trabalho de vacinação nas escolas, isso a gente está conversando com os pais, os professores estão em comunicação com os pais, nós recebemos as vacinas. Então, é um trabalho de conscientização. Eu fui com aluno numa escola. Sim. E a gente viu os alunos, até as crianças participam disso, elas não têm dor na hora de tomar vacina, uma vacina que já foi comprovada. Então, o primeiro passo é a educação no município, o segundo passo é a saúde, então eu estou priorizando o trabalho em relação à dengue. E quando a gente fala em saúde, aí tem que pensar já no médio e longo prazo. Então, nós estamos trabalhando para conseguir reabrir o Hospital da Criança, que o pessoal chamava popularmente de Hospital da Criança. O nome correto é o Centro de Saúde da Criança. Iniciar o quanto antes as obras para o Centro de Saúde do Idoso, que eu acho que nesse próximo mês já se inicia. Tenho feito reuniões sobre o centro do Alzheimer, a nomenclatura ainda vai ser decidida, se vai ser centro de tratamento e prevenção do Alzheimer, enfim, ou centro um centro de tratamento ao Alzheimer, mas já estamos iniciando o projeto deste centro para que a gente possa construí-lo também. Isso eu estou fazendo. Independente da crise financeira, eu tenho essa preocupação na saúde, que a gente tem que olhar lá na frente e fazer um investimento agora. A saúde de Limeira, nós temos que descentralizar a saúde e ter atendimentos especializados para poder desafogar tanto a Santa Casa quanto a humanitária. Então, o Hospital da Criança e o Centro do Idoso e do Alzheimer também. E o Hospital Veterinário, nós já estamos fazendo um projeto, já encontramos uma área também. Érica? Agora eu quero perguntar para a Lu de novo, vamos bater bola aqui. Né? Claro. Ô Lu, em relação aos cursos profissionalizantes, né? A pauta de economia ela é sempre recorrente aqui para nós e Sim. Vocês estão reformulando, redefinindo os temas. Qual que é a proposta aí para já esse ano? Então, na verdade, os fornecedores de cursos que nós temos é o Senai e o Senac.
Normalmente eles têm aquela grade de cursos, né, enormes, mas assim, tem cursos que tem uma procura um pouco maior e a gente está tentando visar também os adolescentes, né? Então, um curso de Instagram, sabe? Dessas coisas que... Mídia social. De mídia social, dessas coisas que eles realmente gostam, né? Não tirar a panificação, mas agregar cursos que os jovens também falem, opa, peraí, né? Eu vou até lá e vou fazer um curso legal e já vou começar a trabalhar, né? Isso falta um pouco. Tava comentando aqui da geração neném e tal. Esse tipo de curso ajuda, né, a coibir esse problema, que, claro, é econômico, mas é geracional da falta também, de né? emprego, da falta de mão de Exato. obra. Da mão Da de falta, obra. infelizmente, de gente querendo trabalhar, né? Exatamente. Ô, Lu, eu tenho visto nas figuras do Dimas e da Renata Chiari parceiros muito úteis, muito presentes no seu trabalho, né? Com certeza. Eles são demais. Eu adoro eles e a gente se deu super bem desde o primeiro dia que a gente começou a trabalhar junto. Obrigada, Dimas. Obrigada, Renata, porque eles são demais. E a Renata, ela trabalha no Ceprosom, ela é estagiária do Ceprosom desde 1983. Então, assim, 6 anos antes de eu nascer, ela já era estagiária. Então, a bagagem que ela tem é maravilhosa, né? E ela conhece tanto rua quanto a parte administrativa, que mudou pra caramba nos últimos anos, né? No correr do tempo. Teve um dia que a gente estava voltando até de uma agenda, passamos na rua, paramos no semáforo, ela olhou para uma pessoa que estava pedindo alimento na rua e tudo mais. Ela falou, esse aqui é o fulano, a família dele é de não sei onde. Ela sabe o histórico, basicamente, de quase todo mundo. E você, por sua vez, Murilo, está atacando essa questão do morador de rua pessoalmente, né? Você já consegue perceber progressos desse trabalho? Olha, claro, eles já perceberam. Eles me veem na rua, eles já pedem desculpa. Mas, olha, veja, deixa eu explicar bem isso. Eu não estou agindo contra o morador de rua. Ele é uma pessoa, ele tem seus direitos. Só que o que eu estou vendo em Limeira é que a gente, ao longo desses anos, é claro para nós que o trabalho que foi feito não funcionou. É claro, você vai para a rua e a gente vê morador de rua no centro, e não fica mais só no centro. Ele vai nas avenidas, na Pedro Elias tem morador de rua, na Lauro Corrêa tem morador de rua. Ali na rotatória da Guilherme Dibre do Pão de Açúcar, eu vi hoje 2 moradores de rua. Então, eles estão se alastrando pela cidade. Isso já vem dos últimos anos. E existe um trabalho que está sendo feito que é um trabalho puramente assistencialista. Eles vão lá e dão comida para o morador de rua, dá dinheiro para ele. Quando eu fui lá e passei, e eu faço isso ainda, por mais que não divulgue tanto, e eu passo a conversar com eles, alguns deles, eu tenho até o WhatsApp deles. E eles o WhatsApp do morador de rua? Eu tenho o WhatsApp de alguns moradores de rua. E aí eles vão se abrindo comigo. Qual é o problema? Quase sempre. Droga. E qual é a vantagem que ele tem em Limeira? Até o momento. A vantagem é que o trabalho social que estava sendo feito favorece a ele continuar no vício. Porque ele ganha comida de graça, o Bom Prato é ali perto, a pessoa para na praça, dá comida para ele, ele ganha um dinheirinho, alguns deles são flanelinhas, ganham um dinheirinho, e boa parte deles tem um BPC. Eles ganham em torno de R$1.000 do governo federal. Eles gastam... Eu estou te falando isso porque antes eu não falava isso. Depois que eu passei a conversar com eles, eles vão se abrindo com a gente, você entende o que está acontecendo. Eles gastam tudo com droga, porque eles sabem que a comida está ali. Então, qual é o incentivo que a gente dá para eles? Público para dormir e para tomar banho. Então, qual é o incentivo que a gente vai dar para ele poder sair do vício? Então, quando eu conversei com eles, primeiro, não é a guarda municipal que aborda eles. Quem aborda eles é assistente social. Quando eu fui com a Lu, com a Renata Chiari, com o Dimas, quem aborda é o assistente social. A guarda municipal está ali para trazer segurança para o assistente social. E faz um bom trabalho. E aí, esse assistente vai começar a conversar com ele. E eu vou conversando também, quando eu acompanho. Eu falo, olha, da forma como você está, você não vai sair do seu vício. Aí eu recomendo para ele uma casa de acolhimento. A gente tem algumas instituições aqui em Limeira que a gente está conversando para decidir se a gente pode terceirizar para eles. Alguns eu já estou terceirizando. Já enviamos algumas dessas pessoas para essas casas de recuperação. Então, não há outro caminho sem que seja ele indo para um centro de acolhimento, que seja a reaproximação dele com a família. A forma como estava sendo feita não funciona. Tanto que nós chegamos na atual situação. E tem morador de rua que tem antecedente criminal? Sim. Teve um que eu abordei, ele ficou falando comigo, não, eu estou aqui tranquilo. Enquanto isso, o guarda pegou o RG dele, foi puxar
ele já tinha antecedente com furto e roubo. Quer dizer, é um problema de segurança pública. É um problema de segurança problema pública. de saúde pública, mas é um E problema. ele me falou, não, ele me explicou, não, eu já cumpri. Eu falei, tudo bem que você já cumpriu. Só que ele estava com uma faca pequena numa pochete dele e estava com droga na pochete. Eu falei, olha, você pode ter cumprido, mas o que você está fazendo aqui na frente de um restaurante, aqui no centro, com droga na sua pochete e com esse objeto? E aí ele aceitou na casa de acolhimento. Então, esse trabalho tem que continuar. Por mais que a gente tenha a impressão que é enxugar gelo, a gente não pode parar. E eles vão entendendo que aqui não é bem-vindo. Vai criando uma cultura. Foi criada uma cultura. Eu acho que até a classe política criou essa cultura. E nós estamos mudando isso aos poucos. Eu fui na feira e tinha os flanelinhas na feira. Eu fui até lá e ele me abordou no meio da feira. Você não vai me tirar daqui? Eu falei, olha, eu não quero tirar você daqui. Aqui é livre para todo mundo. Só que se você fica atuando como flanelinha, aí tem uma infração municipal. É uma lei municipal que proíbe você atuar como flanelinha. E se você passar a extorquir uma pessoa, aí já é crime também. E aí ele acalmou. Eu falei assim, o que você está precisando? Não, eu estou com uma situação tal, não estou conseguindo emprego. Aí nós ligamos para a Renata Chiari e para o Dimas, né, e falamos, ele pode ir amanhã aí? Você consegue um emprego para ele? E se ele for, ele consegue. A gente está abrindo portas para eles. Né? De todos que a gente chamou, acho que de 10 que eu acompanhei na última vez, uns 4 ou 5 foram até lá. Aí a gente cadastrou e vai encaminhar ele para um emprego. E a gente quer criar uma frente de trabalho em Limeira para que a prefeitura possa empregar essas pessoas também. Eu sou contra só fornecer assistência. Eu sou contra a gente ir lá e só dar comida para ele pronto. Murilo. Eu sou a favor de puxar ele junto e ele entender que ele precisa sair daquela condição. Por isso que nós precisamos. Isso. É trabalhoso. Mas eu escolhi ser prefeito por isso. Eu vai não posso. Muita Sim, dedicação mas Caio, da sua minha missão. Muita paciência, claro. muita perseverança. Porque, não é? Porque certamente tem gente. A gente tem que tomar cuidado para falar o que vai ser dito agora aqui. Mas tem gente que não quer um emprego formal porque ganha muito mais dinheiro no sinal de trânsito, né? Mas aí tem que ter um trabalho. Flanelinha. Mas aí o limeirense, eu peço aos limeirenses, não dê dinheiro no semáforo. Não dê dinheiro para o flanelinha. Não dê dinheiro. Você incentiva ele a continuar na situação que ele está. Aliás, já teve campanha em Limeira, não dê esmola. Eu vou voltar com isso. Então, só que se ele quiser apoio, ele vai ter comigo. Eu quero ajudar ele a sair daquela condição. Eu tenho conversado com padres, eu tenho conversado com pastores, lideranças eclesiásticas. É importante que se diga, os vereadores da Câmara Municipal estão sendo muito solícitos, estão sendo muito compreensivos com essa situação, porque tem vereadores que são mais de uma ala um pouco mais assistencialista. E mesmo assim, eles não estão me criticando, eles estão vindo junto, conversando para poder encontrar uma solução. E os padres eu também vejo que eles também têm esse interesse de somar com o trabalho. Então, nós temos que unir forças. Sozinha, a prefeitura não vai conseguir. É um trabalho de conscientização para que o limeirense não dê esmola. É um trabalho da prefeitura de não parar as operações. Elas têm que continuar de forma sempre, toda semana. Tem que ser um trabalho integrado com as instituições que nós temos aqui em Limeira, que possam receber esses moradores de rua. Este é o único caminho para que eles entendam que eles precisam sair do vício. E é muito importante também, já mencionei a fé, já mencionei a classe política, os trabalhos sociais, mas a família é muito importante. Porque muitos deles têm problemas familiares. Então, a gente conseguindo trazer a família junto, isso é importante, né? Isso é um outro trabalho que tem que ser feito. E quantos deles são de Limeira e quantos já dá para fazer esse levantamento? Olha, eu vou te falar, eu não sou a pessoa mais competente para falar sobre isso, porque eu não estou acompanhando o trabalho diariamente. Mas da minha experiência, dos que eu abordei, eu acho que eu abordei uns 30 já recentemente, talvez uns 40% eu tenho certeza que são de fora. É muita coisa, hein? Tanto que a gente pagou passagem para que eles fossem embora, nós estamos fazendo esse movimento também. Murilo, tem um outro aspecto, eu vivo repetindo aqui, que interessa o morador de rua para quem ganha dinheiro com o morador de rua. E daí quando você fala do BPC, que é benefício de prestação continuada do INSS. A pessoa, mesmo que não tenha trabalhado ou que tenha trabalhado não um período para se aposentar, ela recebe um pouquinho menos de um salário mínimo por mês, né? Deve ser uns R$1.200, eu não sei o valor exato disso. E é com esse dinheiro que ela se sustenta. E com esse dinheiro ela sustenta também o traficante.
é um outro aspecto, né? É um outro passo a ser dado. O que você pretende fazer com relação a isso? Porque esse dinheiro chega nas mãos deles e é repassado ao traficante. E não deve ser difícil para eles acessarem o traficante. O que você está projetando fazer nessa situação? Olha, eu não posso instruir ele como ele gasta o valor que ele tem em mãos. O que nós estamos fazendo é levá-los para um centro de acolhimento, onde ele vai ser recuperado, vai trabalhar para que haja uma recuperação, que não é fácil. Fazer um trabalho integrado junto com a parte religiosa e também junto com a família, para aqueles que são de Limeira. Este trabalho é para poder fazer com que ele saia do vício, né? E quem usou a droga, ele nunca vai sair do... Ele pode ter uma recaída a qualquer momento. Mas se a gente conseguir passar um processo para um procedimento inicial em que ele entenda que ele queira sair do vício, né? Eu tenho uma moça que eu conversei, não vou citar o nome dela aqui em respeito a ela, mas que ela aceitou sair do vício. Ela, olha, me mandou mensagem depois. E foi na feira que eu encontrei ela. Na feira. E ela, você lembra dela? Lembro. E ela foi até o carro. Ela me disse assim, Murilo, eu quero sair do vício. Eu preciso de ajuda, eu não tenho como. Então eu liguei pro Dimas e nós combinamos o seguinte, que nós íamos colocar ela numa casa de acolhimento e a gente acompanhar o caso com ela. Porque se a gente não conseguir com que ele queira sair, ele vai acabar gastando esse valor com o traficante. Isso a gente não vai conseguir evitar. Então tem que partir dele isso. O que nós temos que fazer é isolar ele dos outros, e ter um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo, com todo esse trabalho integrado para que ele queira sair. É fundamental que ele queira sair. Tá? Não há como a gente tirar o benefício dele. O benefício ele já tem, é um direito dele. E como ele gasta isso, também é um direito dele. Não deveria gastar com isso. Mas o nosso trabalho é fazer com que ele queira sair das drogas. Que isso não é fácil. E no caso porque do boa parte não quer sair, ele quer continuar com o seu vício em álcool, com o seu vício em drogas, claro. O que pode a prefeitura, o que pode a guarda municipal fazerem contra a presença do traficante, do tráfico de drogas, não sei se em conjunto, provavelmente sim, com as nossas polícias, porque também é preciso tirar esse pessoal de circulação, né? Olha, eu fiz esse trabalho, eu andei com a guarda fazendo isso. É um problema, porque o traficante, ele anda sempre em mais de uma pessoa. Então ele anda em duas pessoas. Uma pessoa guarda o dinheiro, a outra fica com a droga. E ele fica com pouca quantidade de droga em mãos. Então, quando você aborda, se a guarda municipal for abordar ele vai falar que é para consumo próprio, vai levar ele para uma delegacia, enfim, a justiça vai acabar soltando ele. E como ele não está com o dinheiro na mão, porque é um outro que está com o dinheiro, você abordando um só dos dois, não vai demonstrar que ele está comercializando a droga, porque ele não está com o dinheiro em mãos, está com uma outra pessoa. E quando eles veem a guarda municipal chegando, ou para poder fazer uma abordagem, eles já somem, ou eles já se distanciam um do outro. Então, a única forma de a gente conseguir enfrentar a droga é um trabalho de inteligência, não é um trabalho de operação igual como o morador de rua, a gente consegue fazer uma operação. Não é igual pancadão, não é igual outros pancadão, morador de rua, flanelinha, a gente pega o efetivo da guarda, coloca na rua, só a presença da guarda já traz o resultado. É claro que tem que ter o assistente social acompanhando, se é um pancadão que tem menor de idade, tem que ter um conselheiro tutelar acompanhando. Só que no caso da droga em si, a gente não consegue, porque quando ele vê um veículo da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, eles já se organizam de uma forma que você não consegue abordar eles. A única solução é um trabalho integrado com a Polícia Civil, e talvez com o Ministério Público, caso o Ministério Público tenha interesse, e nós aqui estamos para poder somar com eles, é claro, para conseguir identificar aonde estão esses traficantes, ter câmeras de segurança em locais próximos e registrar eles realizando a comercialização da droga. E aí é um trabalho integrado. É Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Sozinho a Prefeitura não vai conseguir. O que eu estou fazendo enquanto prefeito, o que está no meu alcance? Primeiro, nós estamos trocando as câmeras de segurança. Porque câmera de segurança, bandido, ele não gosta, ele tem medo de câmera de segurança boa. Não isso que nós temos aqui hoje. Pois foi um apontamento que o secretário Siddhartha fez, que as câmeras são muito ruins. Ele está pagando 20 milhões para alugar câmeras que não funcionam. Que eu, enquanto prefeito, eu peço para ver a câmera. A gente está vendo situações durante 60 dias, teve vários casos. Teve caso de feminicídio, teve caso de uma menina que esfaqueou a outra amiga, se vocês acompanharam o caso aqui. Teve vários casos. Quando a gente vai acompanhar, são câmeras que são dos estabelecimentos, não é câmera da prefeitura. Se não tivesse as câmeras do comércio,
Não daria nem para investigar. Não daria para investigar. Então, só que as câmeras da prefeitura, desse aluguel de 20 milhões de reais, aluguel caro, câmeras que não funcionam e que não trazem nenhuma segurança para nós. 20 milhões de reais por ano. Por ano. Absurdo. Absurdo. Hoje a tecnologia está muito avançada. 3 milhões de reais. Hoje a tecnologia está muito avançada. 1,5 milhão, quase 2 milhões por mês. Por mês. Elas não estão em pontos como está no contrato. Elas não têm a qualidade que está no contrato. Não são nem câmeras HD. Tomadas, prefeito, com isso? Eu pedi para que se fizesse uma auditoria, o Tribunal de Contas veio para Limeira, o próprio Tribunal de Contas, acho que foi na sexta-feira ou quinta-feira, esteve em Limeira fazendo uma auditoria nessas câmeras de segurança. Porque por mais que eu tenha a minha opinião, Érica, eu preciso seguir a lei. Sim. A prefeitura, na gestão Murilo, será uma prefeitura de eficiência. Esse foi o meu discurso. Primeiro, eu vim para mudar. E segundo, eu vim para trazer eficiência na prefeitura. E é o que nós estamos fazendo. Então, eu estou seguindo o rito legal para que a gente possa tomar as providências. Eu vi as câmeras, eu sei que elas são ruins, eu sei que o contrato é mal feito, eu sei que o aparelho que a guarda usa para se comunicar não funciona. Eu tive numa viatura, eu acompanhei isso. Mas não cabe só a mim. Então, eu pedi para que fosse feita uma auditoria e que eles analisassem isso. Essa auditoria ela está sendo feita. E a minha intenção é que a gente mude essas câmeras. É possível mudar rápido, Murilo? Esse ano, sim. Esse ano, sim. E você não pode simplesmente encerrar não pode um contrato esperar, e ficar sem não, nenhum tipo de monitoramento. Não, nossa intenção é fazer uma licitação. A licitação demora 3 meses para que ela seja feita. Não vai ser contrato de emergência, nada, eu sou contra isso. Tem que ser preço pago justo, câmera de boa qualidade em pontos importantes da cidade. E fiscalização do que a empresa executa. Claro, exatamente. Por exemplo, no centro, você tem ali o Colégio São José. Para a gente que é limeirense, é uma coisa absurda. A prostituição está do lado de uma escola que tem criança ali. Não dá para aceitar mais isso. Então, vou colocar. Ali vai ter câmera de segurança. A prostituta que está ali, a garota de programa, a acompanhante, enfim, ela quer estar ali, ela não está preocupada com ela de ter câmera de segurança ou não, mas o cliente dela está preocupado, porque a câmera vai ser pública. Tem cidade que você baixa o aplicativo, você acessa as câmeras da cidade. Foz do Iguaçu é assim, acho que Praia Grande é assim. Limeira tem que ser assim. Casos com reconhecimento facial também, que é um recurso. Limeira vai ter que ser assim. Se você pensa nisso, mas é interessante. Claro, o foco nosso vai ser a região central, as principais avenidas, já mencionei aqui a Pedro Elias, tem a Lauro Correia, a Fabrício Vanpré, a Avenida Laranjeiras. Nós vamos fazer esse trabalho em Limeira. Quero iniciar esse trabalho nesse ano ainda. Neste momento, estamos fazendo essa auditoria, mas eu já adianto que da forma como está, eu não aceito. O governo Murilo trouxe até agora alguns temas sensíveis relacionados ao que deixou o governo passado, o governo Botion. Primeiro, essa questão dos restos a pagar, a quantidade de dinheiro que o município deve, a questão envolvendo o IPML, mais recentemente a questão envolvendo a Sansetur. Agora, essa questão envolvendo as câmeras, que já havia sido uma reclamação feita pelo secretário Siddhartha aqui no programa. Isso dá a entender que nós vamos ouvir falar de outros pontos que, digamos, não foram tão bem cuidados assim. Na gestão passada. Nos próximos dias ou nos próximos meses. Caio, só uma colocação. O Siddhartha mandou mensagem para mim aqui. 20 milhões em 4 anos. Então, dá uns 410 Não deixa mil de reais ser um número altíssimo, mas né? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Agora, existe uma questão importante também. O governo federal ele tem recursos que o próprio STF tem o Fundo de Segurança Pública Nacional, que ele recebe recursos de condenações, enfim, que tem tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo que recebe esses recursos, quanto o STF. A Justiça Nossa Nacional, que envolve o STF e o STJ. E se o município tiver um fundo de segurança pública municipal, ele consegue receber esse recurso. Olha, é um dinheiro teoricamente perdido, mas Limeira pode ele é um dinheiro, ele não é perdido. Os outros municípios já estão tirando proveito desse recurso. Limeira, quem tiver interesse, a gente consegue tirar proveito. Então, de uma forma, eu estou deixando a prefeitura mais eficiente, já exoneramos mais de 400 servidores municipais, fazendo uma economia. Segundo, nós estamos revendo os contratos para poder reduzir os valores dos contratos. E terceiro, nós estamos indo atrás de mais recurso para a Prefeitura de Limeira.
Então, em relação às câmeras, a minha tratativa na minha viagem de Brasília foi como eu consigo receber recursos da segurança pública para que eu possa aplicar nessas câmeras que nós vamos implementar aqui em Limeira. Murilo, salvo engano, aquele recapeamento de 60 vias, né, Caio, que nós mostramos na semana passada, também é fruto disso, né? Desse trabalho, dessa articulação para recursos externos. Sim, e uma questão importante. Esse recurso é ser usado, parte dele, para tapa-buraco. Eu não aceito tapa-buraco. Então eu falei para eles, olha, melhor a gente... Porque com tapa-buraco, você faz mais vias, mas a cidade fica feia. Vocês concordam E comigo? tapa só com a peneira também, né? Tapa-buraco é provisório. Nos bairros, sim, tem um bairro que está horrível o asfalto. Tem mais tapa-buraco do que asfalto. Então eu falei, olha, a minha decisão foi, é melhor gastar tudo com recapeamento. Então nós estamos recapeando o centro, Boa Vista, tem mais de uma rua que está sendo recapeada na Boa Vista, Vila Queiroz vai ser recapeada uma parte dela. Então, são vários lugares de Limeira que nós estamos fazendo recapeamento. Eu quero parar com o tapa-buraco e quero começar a recapear Limeira. O limeirense, o nosso padrão tem que ser elevado. O padrão do meu governo vai prezar sempre pela eficiência. Então, a decisão nossa foi de fazer apenas recapeamentos. Eu não sei se o outro prefeito conseguiu começar isso tão cedo. Então, por um lado, eu estou cortando gastos, mas a gente conseguiu já iniciar o trabalho de recapeamento no mês de fevereiro. E lembrando também que eu comprei 2 ambulâncias que eu já paguei em janeiro também. Para o SAMU. Para o SAMU. Então, nós estamos... a crise está, ela existe, mas estamos priorizando eficiência, procurando recurso fora, para que a máquina, que a prefeitura continue rodando e faça um bom serviço. Até porque muitas sementes plantadas agora não vão ter o fruto imediato, né, Murilo? Muitas vezes está se plantando algo para que daqui 2, na metade do mandato, ou até mesmo no último ano, a coisa saia literalmente do papel. Exatamente. Olha, a prefeitura, até para fazer uma licitação, demora 3 meses. Então, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo aqui. A FATEC, a escola do trabalho que a gente quer reabrir, que isso é um trabalho que envolve também a Lu. E onde seria? Então, eu ainda não decidi. Eu acho que talvez seja ali na antiga máquina São Paulo, mas como a gente consegue... Eu vou dar um exemplo aqui da escola do trabalho. Talvez a gente mude o nome para a escola do emprego, eu não sei, estamos avaliando ainda. Mas a ideia é fornecer cursos profissionalizantes. Nós temos hoje um prédio que é alugado no Ceprosom, custa quase 100 mil por mês, que fica lá, que é o NAC, que é um absurdo isso, né? Pagar aluguel para o empresário, sendo que a prefeitura tem vários prédios públicos que estão se deteriorando ao longo do tempo. Tem a da Doutor Trajano, tem na Barão de Cascalho, tem a máquina São Paulo, que vocês já conhecem. Então, nós queremos o quê? Criar a escola do trabalho. Cancelando o contrato, mudando o Ceprosom para um prédio público, eu já não pago mais o aluguel. O Ceprosom, estando nesse prédio, ninguém vai invadir, porque vai estar em funcionamento. E eu também posso usar esse prédio público para poder fazer a escola do emprego, a escola do trabalho. Então, eu economizo dinheiro que eu saio do aluguel e eu lanço algo novo, que é a escola do trabalho. É isso que nós estamos fazendo em Limeira. Isso é ser eficiente. É cortar gastos para conseguir entregar mais coisas. Nós estamos saindo de vários aluguéis e vamos começar a ocupar os prédios públicos. Eu vou gerar uma economia boa nisso, de pelo menos uns 200 mil por mês na prefeitura, e com certeza eu vou conseguir, com essa economia, poder investir, como por exemplo no Ceprosom, a economia do aluguel eu posso investir no próprio Ceprosom. É um exemplo. Sem contar que essa história do NAC é um escárnio, nós podemos falar num outro momento, é um escárnio promovido pelo dono, um dos donos do imóvel, né? Que o imóvel é da pessoa e da ex-mulher da pessoa, que é ex-mulher de direito, mas não é ex-mulher. É ex-mulher de fato, mas não é ex-mulher de direito. Foi um acerto que o Mário Botion fez. Então, com uma parte do dinheiro, a pessoa paga a pensão da ex-mulher, e com a outra parte do dinheiro, a pessoa deposita em juízo, porque aquele prédio já gerou uma ação com condenação por sobrepreço no aluguel há muitos anos. Então, o cidadão, o contribuinte, o munícipe paga essa conta para um empresário milionário a pensão da ex-mulher e a multa que ele eventualmente vai ter que pagar um dia quando terminarem as instâncias recursais. É uma vergonha. É uma vergonha com a assinatura do Mário Botion para beneficiar o proprietário do imóvel.
Caio, E é uma notícia que nos alegra, porque se há imóveis públicos parados, não tem mesmo por que pagar aluguel. Mas eu vejo o seguinte, olha que conta besta. A gente está pagando um aluguel, sendo que a gente tem um imóvel de graça para poder usar, que é da própria prefeitura. Mas quando a prefeitura aluga um imóvel e ela passa a pagar esse aluguel, já tem o prejuízo do aluguel. Mas quem que é o responsável para adequar o prédio alugado? É a própria prefeitura. Então, se tem algum problema, quem que tem que resolver? Fazer manutenção. A manutenção é a prefeitura. Então já gasta com esse prédio alugado. Só que o prédio que é da prefeitura, que está vazio, ele também custa para manter aquele prédio sem ser invadido. Isso não foi feito. Então, ele foi invadido, foi roubado, depredado, deteriorado. Então, roubaram fiação, roubaram janela, roubaram tudo. E passaram a usar aquele prédio para poder comercializar droga e para morarem lá dentro. O morador de rua que mora lá, usa droga, vende droga e fica ali. Pra gente fazer uma conta, eu não tenho essa conta pronta ainda, mas a gente tem a conta do aluguel, que é inútil, que a gente paga, da manutenção daquele prédio e do investimento que eu vou ter que fazer para poder recuperar um prédio que foi destruído. Que eu te garanto que vai ser ali muito dinheiro, vai ser pelo menos uns 5, 10 milhões ou mais. É gigantesco, né? Então, quando a gente faz um movimento de cancelar os aluguéis, porque não tem só esse aluguel, tem outros aluguéis também, e ocupa o prédio público, a gente resguarda o prédio público, a gente faz uma economia no aluguel e evita que esse prédio seja deteriorado. Eu vou fazer isso ao longo desse ano. Eu garanto ao limeirense que nós iremos cancelar alguns aluguéis. Agora, 12h, 1h57, eu queria perguntar para a Lu como é que está sendo a vida da esposa do prefeito e da mãe das filhas do prefeito, porque me parece que o que vocês não têm mais é espaço na agenda, né? Não tem. Começa muito cedo, termina muito tarde. E as meninas, onde é que elas ficam nessa agenda apertada? Então, em janeiro elas tiveram as férias delas, né? E isso deu um pouco de alívio, porque sempre que eu podia eu passava em casa rapidinho e ficava com elas. Fevereiro começou junto com as aulas e aí mesmo assim eu conseguia ir levar e ir buscar na escola. É uma coisa que eu prezo muito, sabe, Caio? É uma coisa que nós temos a nossa conexão ali no carro, nesse caminho de ir buscar e levar, e eu gosto muito. Mas tem dias que não dá, tem dias que dá e a gente vai se arranjando assim. Eu e o Murilo, agenda super apertada, às vezes dá pra gente almoçar junto, mas a maioria dos dias não dá. Enfim. Tem que recorrer ao tempo de qualidade. Quem é mãe sabe disso. E a Lu tem duas pequenas, né, Lu? Duas pequenas. Uma idade que ainda demanda bastante atenção. Hoje, por exemplo, a hora que eu cheguei, as duas vieram me abraçar, me beijar. Eu falei, meu Deus, né? A gente não imagina que um dia longe, né, seja uma coisa tão, para eles, tão importante, né? E quando a gente chega em casa, né, todos os dias, igual eu fui lá ver o Mirassol. Elas gritam, né? Eu quero montar um CT para Inter, eu tenho que conversar disso com o pessoal da Inter de Limeira. É importante falar, no seu carnaval você foi para Rio Preto e para Mirassol? Fui, mas eu vou chegar nisso. Aí só para encerrar essa parte, então, quando eu chego em casa, e para elas é uma aventura saber o que a gente fez, né? Então, elas perguntam para mim, para Lu, olha, onde vocês foram? Então, quando eu viajei para Santos e a gente voltou, para elas não têm ideia onde é Santos. Mas para elas é uma aventura, uma história. Olha, meu pai está fazendo isso, meu pai está fazendo aquilo. E uma coisa, Caio, e o seu irmão, tenho certeza que ele sente isso hoje, que ele é pai, não existe... nós somos o herói deles, dos nossos filhos, né? Então, para elas, eu e a Lu somos a pessoa mais importante do mundo para elas. E elas enxergam a gente como heróis. Então, tudo que a gente faz, quando eu fui acompanhar a guarda municipal, lembra que eu fui com a guarda... ver os pancadões, e ela fala, nossa, meu pai... Domingo, 11 horas da noite. Ela falou, meu pai tá indo lá, né? Então elas querem conversar com a gente, elas querem ouvir, e a gente vai narrando a história para elas, eu fico imaginando como é que elas absorvem e imaginam a situação. O fato é que, por um lado, eu fico muito triste de não estar presente como eu estava antes. Por outro lado, a Lu consegue complementar nesse ponto. Não sei como ela consegue, mas ela consegue. Mulher. E mulher. E eu vejo que as duas têm muito orgulho de nós dois. Isso é muito visível para mim. Do Mirassol, eu estive no centro de treinamento do Mirassol, que é muito bom. E ele foi feito sem recursos públicos. Foi o próprio time que fez isso. Eu tenho conversado com o presidente da Federação Paulista de Futebol, que é o Reinaldo. Conversei com o Danilo, da Inter. E eu tenho um compromisso enquanto prefeitura.
aqui não é um torcedor falando, nós temos 2 times importantes. Eu vou falar da Inter e depois do Galo. Então, na Inter, qual está sendo o nosso objetivo? Cumprir com o que a FPF está pedindo, que é uma placa de placar, com iluminação de LED e os refletores de LED. E eles me pediram também para que a Inter tenha um CT mais adequado. Então, eu fui ver como é que é o CT lá, para saber o que a gente pode fazer aqui. E vou iniciar o quanto antes também conversa com o Galo, para que a gente possa ver os próximos caminhos em relação à reforma do Pradão. Tá? Então, são os 2 times que eu sou responsável em auxiliá-los enquanto prefeito. Até porque há limites de investimentos, né? Claro. A prefeitura não pode bancar o time, ela pode ajudar melhorando a estrutura. Mas o time... E aparelhos que são municipais, inclusive, né? O Limeirão. Claro, o Limeirão e o Pradão. Mas o fato da prefeitura fazer alguns movimentos auxilia o time. Um exemplo, eles precisam eles querem colocar grama bermudas no CT. Só que o campo não está nivelado. Se nivelar o campo, aí eles vão lá e fazem um investimento com a grama especializada, que é bermudas. Então, se eu nivelar, eles fazem a parte deles. São gestos que a prefeitura pode fazer, que para a prefeitura não é difícil, e facilita para eles também. Então, esse é o caminho. E sobre Rio Preto? Rio Preto, eu fui conversar com o presidente da Poti, porque nós estamos, já conversei com a Burigoto também, nós estamos regularizando aquela área, que é um loteamento industrial, para que eles possam finalmente conseguir abrir o CD aqui. CD é um centro de distribuição da Poti. Hoje fica em Rio Claro e eles pagam um aluguel. Não é justo. A questão é a seguinte, olha, a prefeitura ela tem que fazer tudo que o empresário precisar. Vocês vão se lembrar disso, antes tinha uma placa na rodovia, empresário, Limeira precisa de você. Porque quem é que paga a maior quantidade de impostos, quem é que gera empregos é o empresário. E ao longo dos anos, a prefeitura deixou o empresário de lado. E tudo que eles iam fazer em Limeira tinha que ter o quê? Contrapartida. Vocês sabem disso. O padrão Murilo Félix, vai ser outro. Vai ser de ajudar os empresários para que eles invistam em Limeira e que a cidade dê os benefícios que tiverem ao nosso alcance para que eles priorizem Limeira e não outros municípios. Eu estou em comunicação com o Invest São Paulo. O Invest São Paulo já veio 2 vezes para Limeira, já fizemos reunião com a CIL. Eu sentei com a Ciesp para a gente poder iniciar a tratativa de fazer o Porto Seco em Limeira. Vou lançar um decreto em relação a isso, para criar um grupo de trabalho para poder criar o Porto Seco, porque ali você consegue reduzir a carga tributária no município. Quem utilizar o Porto Seco, ele tem um incentivo fiscal ali dentro. Nós vamos mandar para a Câmara Municipal, ainda nesse primeiro semestre, um conjunto de incentivos fiscais da Prefeitura, para que a gente consiga apresentar isso para o Invest São Paulo, para que ele possa trazer multinacionais, mostrar para essas multinacionais que Limeira está adepta a receber investimentos. O Invest São Paulo, para quem não sabe, é um órgão do Estado que ele faz a ponte entre grandes empresas multinacionais com os municípios aqui do Estado de São Paulo. E esse vai ser o nosso governo, uma prefeitura aberta a receber investimento de empresas e também aberta para poder ajudar as empresas que estão aqui a ampliar os seus negócios. Então, esse conjunto de leis que vai ser enviado vai ser um conjunto de incentivos que vai ser enviado para a Câmara Municipal, que está sendo feito. Ele vai priorizar também quem já está em Limeira e quer ampliar o seu negócio. Então, isso também vai ser feito. Enfim, pensando em atrair investimento para a cidade, porque quando vem uma empresa grande, gera empregos, paga impostos e a cidade cresce com isso. Erika, vamos para últimas colocações. Falando em Câmara, seria essa minha última pergunta, né? Além desse projeto interessantíssimo de incentivo fiscal, quando vai a tão esperada reforma administrativa para a Câmara, prefeito? Olha, os municípios demoram, em média, para se fazer uma reforma administrativa nessa proporção, demora em média 1 ano. Osasco foi assim, Rio Claro foi assim e outros municípios também. Então, eu estou dizendo isso só para dizer que nós já estamos fazendo algo que ninguém consegue fazer, que é em 3, 4 meses fazer uma reforma administrativa de grandes proporções na prefeitura. Eu imagino que eu estou lutando para isso, para poder mandar para a Câmara no final de março esse projeto. Não é fácil, estou lutando. E agradeço muito aos vereadores, porque eles estão sendo muito compreensivos também. Porque sem a reforma, o que acontece com a gente? A prefeitura, a gente tá
atuando na prefeitura com uma limitação de pessoas e de algumas funções que são necessárias e hoje a gente não tem na prefeitura. Então, e o vereador, ele é muito cobrado pelo munícipe. O munícipe, qual que é a porta de frente? Vereador. É o vereador. Então, tem muitas coisas que a prefeitura tem que fazer e a gente está com dificuldade por conta da forma como é a prefeitura hoje. E os vereadores têm sido muito compreensivos. Então, eu sou muito grato a essa Câmara Municipal. Essa relação nesse momento? Olha, ela está muito boa. Não vejo nenhum vereador que tenha agido de forma criticando. Muito pelo contrário, acho que todos os vereadores, até aqueles que têm tendência a ser mais de oposição, eles estão sendo bem consensos entre eles de que tem que ter um voto de confiança, que nós temos que ter um diálogo. Isso está funcionando muito bem por parte deles, né? Estou muito contente com isso. Fui à Câmara Municipal, tive com a Lu na Câmara Municipal e fui muito bem recebido. Eles estão ajudando. Eu não teria conseguido, Érica, chegar nesses 60 dias se não houvesse uma compreensão por parte da sociedade civil, por parte dos órgãos do judiciário, por parte da imprensa, por parte da Câmara Municipal. Então, eu sou grato a Deus por isso. Esses 60 dias não foram fáceis, mas eu percebo que a cidade está dando um voto de confiança para nós. E eu sei a responsabilidade que eu tenho em cima disso. Mas é isso, vai dar certo. Eu imagino que o prazo nosso, se não me engano, é a primeira semana de maio. Eu espero encerrar isso antes. Muito bem, são 2h07. Eu quero agradecer pela presença, o prefeito Murilo, a primeira-dama Lu. Sei que vocês têm muita coisa para fazer, não vão parar, inclusive nesse carnaval. Vão trabalhar hoje, vão trabalhar amanhã, vão trabalhar na quarta-feira de cinzas. E é importante dizer, Murilo, que há um sentimento, além dessa coisa, você tem razão, do crédito que a população te dá, há o sentimento de que aquela primeira fase de susto, né, com números que não são bons, com informações sobre o caixa que são preocupantes, aquela primeira fase já passou. Agora é a fase do trabalho mesmo, de mostrar o trabalho sendo realizado, e a população tem percebido isso também. É isso aí, encontrar soluções. Eu disse o que estava acontecendo e está acontecendo, mas a culpa não é do povo. Então a gente não pode, a prefeitura não pode esperar. Eu não posso focar só em cortar gastos e ficar discutindo a crise que nós temos financeira e a falta de dinheiro. Eu preciso procurar soluções e é o que nós estamos fazendo. Deixando a prefeitura mais eficiente e mesmo assim entregando. Recapeamento está acontecendo, a poda de mato está acontecendo, a campanha contra a dengue está acontecendo, a operação contra os pancadões, o trabalho contra os flanelinhas também que nós estamos fazendo, o trabalho em relação aos moradores de rua, o trabalho social que a Lu já mencionou que ela está fazendo, ou seja, a prefeitura está se movimentando. Nós estamos aqui para mudar a cidade e trazer eficiência para a gestão pública. Obrigado, Murilo. Obrigado, Lu. Obrigada, Caio. Obrigada, bom mês Érica. de março para vocês. Obrigada. Obrigado, Érica, Caio, a todos os educadores e obrigado também aos limeirenses que estão aqui nos acompanhando. Um abraço a vocês. Muito obrigado. Contem com a gente. Caio, posso dar um recadinho claro rápido? No próximo sábado, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós faremos um evento, Força Feminina em Ação, onde nós nos concentraremos tanto homens quanto mulheres, tá? Podem vir junto com o marido, filhos e tudo mais. Nós nos concentraremos ali no Paço Municipal para um café da manhã, às 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, nós sairemos para uma caminhada para a Praça Toledo Barros, onde nós faremos um evento lá para o Dia da Mulher. Agora? Sábado agora. Dia 8. Dia 8. No dia mesmo? No dia mesmo, Eu gostaria de convidar todos vocês. Nós vamos estar lá, vamos acompanhar esse evento. Sábado, dia 8, a partir das 8 horas da manhã. Das 8 da manhã. Ali na fonte, né? Isso, na frente fonte. do Isso mesmo. Edifício Prada. Quem puder ir de roupa branca, evento, Força Feminina em Ação. Força Feminina em Ação. E o traje não é obrigatório, uma mas camiseta branca. De branco, isso, camiseta. para sinalizar a paz, né? Dos feminicídios, infelizmente, que houveram. Essa sequência terrível, né? Do final do ano para cá. É preciso lutar contra isso. Com certeza. Tudo bem, conte com o nosso apoio, estaremos lá. Obrigado mais uma vez ao Murilo, à Lu. Agora são 2h10. Vamos ao intervalo comercial de hoje. Voltamos daqui a pouco. Até já. Você conectado. Você bem informado. Meio-dia. Em todas as plataformas. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2.
Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. O que é notícia? É assunto do meio-dia. Educadora Meio-Dia. Nós estamos recebendo com um enorme prazer o deputado federal Mário Frias aqui na bancada do Meio-Dia. O deputado veio visitar Limeira com uma agenda muito carregada, né, deputado? O senhor já cumpriu alguns compromissos e tem a impressão que vai cumprir outros na tarde de hoje. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, prazer estar aqui em Limeira. Vamos cumprir a agenda normalmente, com muito trabalho, como é absolutamente responsabilidade nossa, né? Estar aqui é muito importante para mim, muito importante para quem me elegeu, e a gente está aqui para trabalhar. Deputado, por que um deputado do seu tamanho, com a sua importância, com a sua relevância, precisa andar às cidades, e o que o senhor veio fazer exatamente nessa sua visita a Limeira? Olha, eu sou basicamente um deputado novo, né? Meu primeiro mandato, né? Não tenho um histórico político, né? Não venho da política. O meu voto, eu acredito ser o voto de opinião, né? Pelas minhas posições, talvez pelo meu histórico de vida pública também, né? Desde 1996 eu estou na televisão. Eu acho que chega a hora da gente conhecer realmente as necessidades da população. E não existe uma forma melhor do que você estar de frente com as pessoas. E essa é uma função de um político, né? Como eu disse, é o meu primeiro mandato, cumpri meu segundo ano, estamos entrando no terceiro ano bem atribulado, né? Mas o artista também tem um pouco isso, né? Você se lança numa novela, ou se você lança um disco, ou se você lança um produto de consumo público, né? Você tem que visitar as pessoas, apertar a mão das pessoas. E na política eu acho que é mais importante pelo fato de você poder ouvir das pessoas aquilo que elas querem da sua ação como político, né? Eu estava ouvindo, desculpa, não sei se o Pablo falar. O prefeito está chegando, né? Existe um histórico anterior, ele vai precisar chegar, entender o que está acontecendo para poder dar continuidade, e estar perto da população é algo que um prefeito deve fazer, né? Acho que é mais prático, mais direto essa relação interpessoal com a sua cidade do que um deputado federal que fica muito em Brasília. A gente escolheu Limeira porque é uma cidade que a gente gosta, que a gente pretende também fazer os investimentos, né, para o ano que vem, as indicações. Eu prefiro, né, o interior, né, de São Paulo. Apesar de Limeira ser uma cidade muito grande, está perto de tudo também. É um eixo que eu pretendo trabalhar bastante aqui. Eu acho que faz parte, essa é a caminhada do político, é estar perto das pessoas. Eu tenho isso na minha vida artística e não vai ser diferente agora como deputado federal. Deputado, como é que é a vida de um deputado conservador, bolsonarista, num governo do PT? Não deve estar sendo fácil, né? O senhor fala em trazer investimentos, em trazer emendas, em ajudar os municípios. Como é que o senhor tem feito para conviver? O senhor é uma das figuras mais importantes da oposição ao presidente Lula, e para ajudar as suas bases, ajudar as cidades que precisam do senhor. Olha, como eu disse, né, eu sou uma pessoa que o meu voto é o voto de opinião. A participação minha no governo Bolsonaro marca muito, né, meu início na política. Não é algo que seja um sonho, né, não era algo nem que eu possa dizer que almejava na minha vida, mas
pela minha idade, né, eu vivi os governos do PT, eu vivi a época do Teatro das Tesouras, e quando você entra no governo como eu entrei, como secretário de Cultura, você tem informações, dados, a gente mergulha a fundo em tudo que isso causa na vida das pessoas, e obviamente que essa é a grande motivação. Fazer o bem da população, saber que o recurso da população retorna para ela em benefícios, né, não é só uma questão de fazer investimentos, mas estar aqui hoje é perceber aonde o investimento vai ser feito, é tanto a responsabilidade do deputado, quanto do prefeito, quanto do vereador, quanto de todos nós que temos o voto da população. Eu acho que essa questão de estar oposição é uma questão de visão de Brasil. Eu quero o Brasil podendo comprar ovo, eu quero a população podendo ter uma educação de qualidade, podendo ter segurança, né, pública de qualidade, que a gente possa sair na rua à noite, que a gente possa levar nossos filhos a uma praça pública para assistir um bom filme, enfim, ter uma segurança que te permita ter o direito de usufruir o seu país, a sua cidade, o seu município. A política começa aqui no município, né? Começa na rua, começa numa rua que está com saneamento básico, que está com um buraco, né? Com uma praça que não é bem utilizada, num recurso que não é bem investido na saúde. Tudo isso afeta diretamente a vida da população. E eu não posso mentir, né? É algo que eu admiro e eu percebi ao longo de tantos anos votando, né? Pelo menos desde 85, acompanhando política. O presidente Bolsonaro é o único cara que eu vi ao longo de todos esses anos na política falar aquilo que ele acredita, mesmo que aquilo seja impopular, né? Eu vejo muita gente preocupada, eu não vou falar isso por causa das minhas bases, eu não vou falar aquilo por causa das minhas bases, mas de fato, quando você começa a cercear a tua ética e a tua moral, né? E deixar de se arriscar e falar alguma coisa que é impopular ou popular, isso é a velha política, e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que falar as coisas mesmo que sejam impopulares, desde que elas de fato estejam preocupadas com o benefício da população. Deputado, e já entrando no assunto, quem é o nome mais cotado da direita para o ano que vem para enfrentar esse governo Lula tão impopular, com preços tão altos, com tantos desafios econômicos? Quem é o nome mais cotado da direita nesse momento? Uma rejeição tão alta, né? E eu completo a pergunta, deputado. Estava olhando aqui nas suas redes sociais e vi que o senhor fez uma publicação há algumas horas do presidente Bolsonaro, e um pouquinho antes ou um pouquinho depois o senhor também fez uma publicação do governador Tarcísio. E isso é um indicativo de que pode ser um dos dois no ano que vem? E só complementando isso que a Érica pontuou, ela perguntou quem é o nome, e eu digo isso também, faça a pergunta quem é o nome, porque existe algo concreto, é que o presidente Bolsonaro não estará nas urnas nas próximas eleições. Por mais que exista algum tipo de narrativa e que o partido em algum grau precise ventilar isso para continuar deixando o nome em evidência e os quadros todos em evidência, o presidente Bolsonaro está fora das urnas. Então, quem é o substituto do presidente Bolsonaro? Olha, nem tudo é preto e branco, né? Principalmente no Brasil, onde a lei vale muito pouco hoje. 26 é Jair Bolsonaro. Você tem a sua fé aí, a sua expectativa, as suas razões. Vai ver que você sabe alguma coisa que eu não sei, né? É que eu sou advogado, deputado. Sim. Então você deveria saber que hoje a lei vale muito pouco no Brasil. Você, inclusive, que está sendo altamente desvalorizado por isso, né? Porque eu venho de uma família de advogados e sei o quanto um advogado representa para a vida de uma pessoa em qualquer situação em que a vida política, porque a gente vive em política, precisa de ajuda, né? Eu acho que o advogado e o médico são necessários em muitos aspectos para salvar vidas, inclusive. E eu lamento muito que a gente esteja vivendo tudo isso, né? Por que inelegível, né? Por quê? Já se perguntou por quê profundamente? Uma reunião com embaixadores em que ele questiona o processo eleitoral, né? O outro tirar vantagens financeiras de uma passeata organizada em Brasília. Eu não consigo enxergar nenhum tipo de legalidade nesse processo, aonde ele está sendo julgado, por que ele está sendo julgado se ele não tem foro privilegiado. Eu, como secretário de Cultura, não podia ser julgado pelo STF, eu tinha que ser julgado pelas primeiras instâncias por eu não ser um ministro. Um ministro deveria, né, naturalmente ser julgado pelo STF. Então há algumas incongruências, né, que são muito fortes e que me permitem sim dizer que eu acredito que vai ser... O presidente Bolsonaro vai ser o candidato e que a gente vai ter o Brasil diferente, porque
Hoje, não colocar isso em pauta seria ser injusto com as pessoas que acreditam nisso. Por quê? Por causa de tudo isso que a gente está falando, né? Por causa hoje você tem uma interpretação da lei que está a bel prazer de algumas pessoas, né? De um poder que hoje é o poder único no Brasil, né? As próprias leis são criadas no Congresso e são derrubadas por alguma medida judicial. Isso é muito perigoso para você, para mim, para todo mundo, porque o processo eleitoral é o que legitima a democracia. Se você não tiver Jair Bolsonaro elegível em 26, a gente vai ter que ter uma explicação muito coerente, muito concisa, para que isso não gere o que já está acontecendo no Brasil. Porque o reflexo de algo público, do meu tamanho, do seu tamanho, né? Cada um tem a sua dimensão, do seu, um comentarista político, um jornalista, um advogado, um secretário, todos nós temos um destaque em algum momento dentro disso. E esse nosso posicionamento, ele influencia diretamente a sociedade, né? Então, a política ali, ela tem os meandros que devem ser respeitados na política e devem ficar no campo político das ideias. O problema do que está acontecendo é que há uma insegurança jurídica. Os próprios advogados dizem isso, né? Eu tenho visto algumas pessoas, alguns advogados falando sobre isso, como é difícil você se defender num processo em que você não tem acesso aos autos por completo, ou você tem acesso aos autos somente das partes que aquela pessoa quer que se chegue às pessoas. Há uma manipulação muito forte do veículo de imprensa. Hoje a gente pode dizer que a democracia é tripartite no Brasil. Não, hoje você tem um quarto poder. Você está imputando crimes. Hoje você tem pessoas que, esquartejaram o marido, condenadas a 14 anos. Você tem uma pessoa que realmente... eu não estou, de maneira nenhuma, defendendo o que aconteceu no 8 de janeiro. E que não cumpriram os 14 anos de pena. Sim, né? mas o mais Ficaram perigoso... menos tempo. Mas o mais perigoso é o exemplo que isso dá para a sociedade. A gente está deixando de punir criminosos e punindo manifestantes. Você pode questionar, né, o que chamam de golpe hoje. Um golpe no domingo com um prédio vazio. Então a ideia seria tomar esse prédio de assalto, sequestrar esse prédio, dominar esse prédio. E isso simbolicamente representaria um golpe de Estado. Então é um golpe num prédio. Deputado, na sua fala, o senhor mesmo disse que não é possível, em respeito às pessoas que pensam dessa maneira, acreditar que o presidente Bolsonaro não poderá estar nas urnas. O senhor usou essa fala em respeito a essas pessoas. Mas, em algum grau, nós sabemos que essa decisão, as pessoas que tomaram essa decisão seguirão no tribunal. Então, essa decisão não será revista. Então, a sua própria fala demonstra que, em algum grau, vocês também sabem que existe essa impossibilidade dele estar nas urnas. Eu acho que... Não, o que eu estou dizendo é o seguinte... É muito cedo para afirmar, eu não sou advogado, deputado, como é o Pablo, e o Pablo trabalha nessa seara da política, mas eu acho que é muito cedo para afirmar que o Jair Bolsonaro não estará... Não, a gente grava, vai ficar gravado aí, não vai? Isso aqui é ao vivo? É ao vivo. Então gravem essa frase. Não, a questão não dá para reverter, a questão é que é muito frágil o argumento que cria a inexigibilidade. Um advogado deveria estar defendendo o devido processo legal, que não acontece no caso de Jair Bolsonaro. É um julgamento absolutamente político. As pessoas que deveriam ser provocadas para interferirem com todas as regras de foro, que o senhor entende muito melhor que eu, uma pessoa que não tem foro privilegiado não pode ser julgado no STF. Então a gente vai jogar tudo isso fora para simplesmente afirmar que essas pessoas vão continuar lá e que, então, por isso ele não vai concorrer à presidência da República. Mas vai dar tempo. O que eu estou falando é que é um reflexo muito maior. Tem uma questão... A inelegibilidade se deu no TSE, não no STF. Sim. É uma outra esfera, então, e é um outro processo, você continua citando um processo que discutiu as questões que aconteceram durante o processo eleitoral. Por isso a inelegibilidade se deu no TSE. Pablo, mas você continua usando do mecanismo judicial, né, jurídico, que está sendo totalmente atropelado e ignorado. Então, você está falando que uma coisa tem força quando ela mesma está se subjugando. Os próprios TSE... se eu falar aqui, eu incorro em estar em risco, que eu já estou. Então, veja a que nível nós chegamos no Brasil. Daqui a pouco, pode ser que você não possa falar isso, porque é isso que eu estou dizendo. Há um processo de causa e efeito acontecendo no Brasil que é prejudicial a todos nós, não é só o presidente Jair Bolsonaro. Você fala a coisa de maneira como se fosse só... Ele não vai ser
candidato em 2026. Tipo, você tem uma satisfação em falar isso aí. Não, aí é a sua interpretação, eu estou afirmando que é um fato. Hoje ele está inelegível, o fato é esse hoje. E o que eu estou dizendo para você, deputado. O fato é totalmente... Não, é interessante isso, é muito bom. O fato é totalmente esse que a gente está dizendo. O senhor aqui, a gente tem pouco tempo para falar com o senhor. Sim, então, sim. Não, mas tem mais temas a abordar. Você, viu? Porque, na verdade, eu estou defendendo você. Eu estou defendendo que você possa continuar fazendo... A não ser que você tenha algum superpoder, né, que não seja o meu, porque eu não tenho superpoder, eu sou eleito pelo povo, né? Eu não sou um burocrata não eleito decidindo a vida dos outros. Eu, pelo contrário, eu não sou o Mário, eu sou 122 mil, eu tenho 122 mil votos. Essas são a parcela da população que eu represento. Então, a não ser que você saiba algo que eu não sei, né, o que eu estou te dizendo é o seguinte, não podemos desistir em momento algum de que o presidente Jair Bolsonaro possa concorrer em 26, porque é prejudicial para todos os brasileiros. Porque eu estou afirmando que, até onde eu conheço o processo legal, não sou um advogado, há diversas incongruências e há um posicionamento político de alguém que não deveria estar politicamente participando disso. Deputado. Ou então, larga a profissão e venha ser político, venha estar sujeito ao voto. Se for assim, eu concordo. Do contrário... O senhor deve saber que a nossa região é uma região que deu 85% dos votos ao presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos numa região no interior do estado de São Paulo, uma região conservadora, mais até que conservadora, uma região bolsonarista, e mais até, eu diria, eu posso dizer, porque a gente analisa os números, mais até que bolsonarista, anti-Lula. Uma região que não gosta do PT. Uma região que gosta menos do PT, que vota menos no PT, que não gosta do presidente Lula, que algumas avaliações, e eu acho que tem muito sentido, sugerem que o Lula seja maior do que o PT, que o lulismo seja maior do que o petismo. Então, nós estamos numa região que gosta muito do presidente Bolsonaro. E nós percebemos que no Brasil inteiro gosta-se muito do presidente Bolsonaro. Eu acho temerário, deputado, que fale-se em prisão do presidente Bolsonaro. Acho temerário, eu não vou discutir lei, porque de fato o Pablo tem um conhecimento muito maior do que o meu. Eu não vou discutir questões legais, mas eu vou discutir questões anímicas, questões de ambiente, questões de sentimento do povo, que é isso que o senhor está na sua carreira de estrela da televisão, de artista, de apresentador, de ator e agora de deputado. O senhor sente isso todo dia. O senhor percebe essa resposta todo dia. De um povo que gosta do Bolsonaro e de um povo que não aceitará, e isso é muito perigoso, uma eventual prisão do Bolsonaro. E um povo que não aceitará uma eventual não participação do Bolsonaro na campanha para a presidência da República. Isso, de fato, me incomoda. Isso, de fato, me assusta. Enquanto cidadão, enquanto jornalista, enquanto empresário, isso me assusta, né? Uma não participação do Bolsonaro vai aborrecer o brasileiro, vai chatear o brasileiro, vai irritar o brasileiro. E eu não acho, de fato, que nós devamos entrar novamente num período em que as pessoas contrariadas não se conformam em ficar em casa aceitando qualquer resultado e vão para as ruas e aí, motivadas por um tipo diferente de emoção, podem até exagerar, podem até cometer exageros. Eu acho que pela paz nesse Brasil é preciso lutar para que o presidente Bolsonaro participe do processo, ganhando ou perdendo a eleição, que ele participe do processo. E que, claro, ele tenha todo o direito à defesa, porque eu tenho a impressão que o senhor vai concordar comigo. O Brasil corre riscos muito grandes quando trata o caso e quando trata o ex-presidente Bolsonaro da maneira como está tratando. Cara, eu acho que basicamente é isso que eu estou falando, entendeu? Não é uma questão de se vai haver um movimento, se ele for preso ou não. Eu acho que a questão é mais profunda e deve haver uma reflexão de todos os lados. De todos os lados. Não é uma questão... O que a gente está falando aqui que os nossos debates, que eles devem ficar dentro do campo das ideias, dentro do campo do equilíbrio democrático. Isso garante segurança para a população. Isso garante que as pessoas não vão se tornar violentas em nenhum caso, porque nada se resolve com violência. O que está acontecendo, e que é claro, pelo menos para uma grande parte da população, é isso. É que a gente precisa ter o devido processo legal para tudo. No caso das pessoas, dos manifestantes,
ou dos terroristas, como a Globo já chamou, né? Só parou de chamar de terroristas depois que vieram as imagens do Hamas em Gaza. Porque até lá eram terroristas, né? Dos manifestantes, agora dos golpistas, como gostam dessa palavra golpista. E eu fico me perguntando como pode ser tão frágil uma democracia que se sente profundamente ameaçada por um batom. Essas coisas não vão sair do imaginário comum. Pode ser que alguns de nós tenhamos um intelecto, somos os donos da inteligência, dos livros, da lei, mas no senso comum da população, isso é uma mácula muito profunda. Se não tiver algo muito bem explicado, muito bem justificado, isso não é uma questão de uma revolta popular, isso é uma questão de um novo posicionamento social. Isso vai afetar as ruas, isso vai afetar as pessoas, isso vai afetar a forma com que as outras pessoas vão entender justiça. Quando você solta um bandido e prende uma moça por 17 anos, quando você solta uma menina que matou os pais e faz um filme sobre ela e acha o máximo, glamorizam os assassinatos, não, mas os terroristas, assassinos, são as pessoas que invadiram o 8 de janeiro naquele quebra-quebra. Pouco se discute o quebra-quebra em si. Quantas vezes os movimentos sem terra invadiram? Quantas vezes os petistas queimaram, quebraram, depredaram prédios públicos. Então, dê peso ao que tem peso. A justiça é para isso, é para você individualizar a pena. Você não pode tratar as pessoas como gado, todo mundo que estava presente é golpista e a intenção era um golpe de Estado. Porra, que Estado é esse, cara, que você vai dominar com uma mulher que perdeu o mané numa estátua de batom, que ela seja julgada por aquilo. Existe uma pena cabível para aquele tipo de ação. Tenho certeza que você, como advogado, entende melhor do que eu. Tem algumas qualificações ali. Então, individualize as penas. Sabe por quê? Porque é uma fala... Pau que bate em Francisco, pau que dá em Chico, bate em Francisco. Amanhã pode ser qualquer outra pessoa e as pessoas estão entendendo isso. Não é normal numa democracia, hoje se fala muito em regulamentação. Vamos regulamentar isto, vamos regulamentar aquilo. Nós já temos o Código Civil, nós já temos o Código Penal, nós já temos a Constituição. Você quer criar mais regras em ambiente? Isso vai vir à tona muito pesadamente agora nesse negócio de misinformation, disinformation. Vai vir muito pesado para cima de nós, porque esses órgãos estavam sendo utilizados como um mecanismo para silenciar uma parte da população. Eu posso dar um exemplo. Se eu vou escrever um tweet aqui, ou uma resposta, ou qualquer coisa, é óbvio que você pensa em escrever, mas você censurar o que você mesmo vai escrever com medo de ser censurado ou processado de alguma forma, porque se eu extrapolar um comentário, se eu chamar alguém de um nome feio, de alguma coisa, imediatamente um advogado pode acionar e eu vou ter que pagar por aquilo. Agora, o que acontece é que a retirada do ambiente digital hoje é como se fosse uma punição de prisão para alguém. Porque isso aqui não é mais hoje só um veículo de comunicação. Aqui você tem transações de negócio. O WhatsApp hoje funciona com quase todas as empresas do Brasil. As plataformas de Facebook, com as suas divulgações locais, são impulsionamento econômico para o cara que seria o dono de uma padaria. A minha questão aqui, e eu acho os rótulos muito ruins, esquerda, direita, bolsonarismo, lulismo, eu acho isso uma maneira de pegar um supermercado e dividir uma gôndola de produtos ou ir para um jogo de futebol. As coisas hoje não podem mais ser assim. Quando se fala em pacificação, da qual eu sou absolutamente a favor da pacificação desse país, é que a gente entenda que existe um devido processo legal. Existe 3 poderes no Brasil. O desequilíbrio disso e a ausência dessa força da Constituição prejudica a todos nós. Hoje pode ser que esteja prejudicando o meu lado, né? Já que você quer chamar de lado, chamar de Corinthians e Palmeiras, de bolsonarismo e lulismo. Ah, o cara é radical, o cara O que a gente está fazendo é colocando uma espécie de veneno na água dessa população que não vai prejudicar o Mário. Eu tenho 53 anos, 30 de profissão. Não sou eu que estou prejudicado. Eu tenho uma menina de 13 anos, eu tenho um menino de 20. A minha preocupação é com eles completamente, do início ao fim de cada dia do meu trabalho.
Eu não quero que você não seja o Lula, que você não defenda o Lula. Muito pelo contrário. Tem que haver o Lula, tem que haver o outro lado. O debate tem que ser feito, mas no campo do equilíbrio das ideias, onde a justiça trabalhe como moderadora e não como juiz, réu, acusador, dono. Porque aí a tua justificativa de que está inelegível, ela é fraquinha assim, igual um galho. Ela estoura porque a gente não consegue confiar nisso. Isso é de respeito a você e a mim. Numa hora ou outra, vai estar do seu lado ou do meu lado. Que seja o Lula, que seja o Haddad, que seja o Jair, que seja o sei lá quem, mas que eles possam representar as suas fatias da sociedade com respeito ao processo legal, com respeito à nossa Constituição, que hoje é rasgada diariamente a bel prazer de quem tem poder. O poder é muito sedutor, cara. É muito sedutor você ser o gostosão da novela das 8. É muito sedutor você ser o jurista pica das galáxias. É muito sedutor você ser o deputado federal mais eleito do Brasil, com mais votos. Quando nada disso interessa, no final das contas, é o prato na comida das pessoas, uma segurança que você possa andar com a sua filha na rua, respeitar as suas escolhas de amor. Quem você ama, o problema é seu, não é meu. Você entendeu? Então, assim, o Brasil está correndo um risco muito sério, independente do sorrisinho de canto de boca, porque Bolsonaro vai ser preso, ou comemorar que o Lula foi preso. Existem uma série de fatores aí que são além política, que a gente precisa ter responsabilidade, porque vai expandir o campo. Enquanto estiver lá dentro do Congresso, cara, ali tem o pega-pra-capar natural dos inimigos, e a política é o campo que se permite ao limite da lei, né? Eu não posso te ofender, porque existe a lei, então a lei também está ali no campo político, mas não trazer isso para a população, ou de maneira nenhuma passar a mão na cabeça de um governo, por exemplo, porque não é surpresa para mim, né? Com a idade que eu tenho, um governo perdulário, um governo que quer curtir a vida viajando. E o povo está se fudendo aqui. Isso não é legal, nem para mim, nem para você, nem para nenhum de nós. Porque aí você vai justificar o cara te assaltar. Ah, eu sou assaltante porque eu sofro. Não, o cara está gastando. Essa é a matemática popular, que vai dizimar a vida das pessoas, que só vai gerar mais ódio. Então você não tem como se justificar um governo com 40 ministérios que não entrega absolutamente nada. Um governo que era pelas mulheres está demitindo a terceira ministra. Então é um governo que não defende nada. Será que não deu para entender ainda até agora que não defende nada? A única coisa que esse governo quer é poder. Poder pelo poder, porque o Lula não sabe quanto custa uma passagem de avião, cara. Ele não sabe quanto custa. Sabe por quê? Porque não importa, ele vai viajar. Vai ter o avião. Então é esse cara que está dizendo pro povo, descaradamente, não dá para comprar esse alimento, troca por outro. Porra, se você estivesse falando de filé mignon ou picanha, ok, dá para trocar. Agora ele está falando de arroz com feijão, ele está falando de laranja e cenoura. Então tem umas coisas que a gente precisa parar, bicho, zera. Não é fla-flu, eu não tô contra o Brasil, eu não tô contra o Lula. Que exista o Lula, que exista a esquerda, não tem problema, desde que as pessoas que não têm esse poder, né, não sejam prejudicadas por tudo que está acontecendo, porque é uma matemática muito simples, cara, muito simples. Se eu tô na minha casa, com a minha mãe com Alzheimer, com minha filha pequena, e eles estão precisando de plano de saúde, eu não tenho condição de viajar. Não dá para fazer as duas coisas. Então não dá para eu encher a minha casa de penduricalhos e coisas se a minha filha precisa de um remédio caro e eu não tenho dinheiro para comprar. Ou se eu preciso alimentar primos, amigos, familiares que estão passando fome e a gente, naturalmente, como bom cristão, vai dividir. Então não dá para, não tem mais discussão. Esse governo acabou. E ele não tinha a menor chance de dar certo. Não tinha, a gente já sabe. A gente foi enganado por um processo duvidoso, né? Não posso falar nem isso agora, porque senão é capaz de eu ser preso. Mas por um processo, no mínimo, duvidoso, questionável, né? E, infelizmente, né, de uma empresa que eu conheço bastante, que trabalha hoje para imputar crimes, que chama uma menina dessa de golpista, que está pegando 17 anos de prisão com 2 filhos em casa. Porra! Me desculpe, acredite no Deus se você quiser, a mão de Deus vai vir pesada na vida dessas pessoas, não tenho dúvida.
Com a idade que eu tenho, vivendo o que eu vivi, perdi um pai assassinado, perdi uma irmã de aneurisma, sei muito bem o que é estar lá embaixo, no buraco, quando todo mundo diz que você é a coisa mais linda do mundo. A mão vai chegar para todos nós. Pacificação significa isso. As coisas nos seus devidos lugares. Organização jurídica. Respeito à Constituição. Se isso estiver em jogo, como precisa estar pelo bem da população, nós teremos sim Jair Bolsonaro candidato a presidente em 2026. Se ele vai vencer ou não, que vença o melhor pelo voto, pelo direito popular de exercer a sua função de eleitor. Deputado, eu adoraria ficar com o senhor aqui até o final do programa, mas eu sei que a sua agenda é muito carregada. Bom, se o senhor quiser continuar conosco aqui... Não, eu tô aqui. Não Caio, tem problema. é um só fazer prazer uma pausa aqui. Gigantesco. A assessoria está nos dando mais 5 minutinhos. Mais 5 minutos. Dá até para falar de cinema, se o deputado, que é um ex-ator, quiser falar com a gente. Não, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer mais uma. Calma, Paulo, eu tô na primeiras damas. Deixa eu perguntar para o deputado, porque isso é importante. Sim. O deputado é uma figura nacional, é uma figura polêmica, é combativo, é contundente, é alguém que entra nas nossas casas há mais de 30 anos pela sua profissão também de ator, de apresentador, agora uma figura proeminente da nossa política, mas está em Limeira. Isso é muito importante, saber da presença dele aqui. E eu gostaria de perguntar ao senhor duas coisas. Primeiro, com relação à sua relação com o Limeira, que eu sei que o senhor tem na sua assessoria um limeirense. E eu queria que o senhor falasse dessa sua relação com o Limeira e eu queria que o senhor falasse onde o senhor vai estar na eleição do ano que vem. Se o senhor é candidato à reeleição, se o senhor vai disputar um outro cargo, se o senhor vai disputar o Senado, se o senhor pretende disputar, além da sua condição de deputado, o senhor certamente vai continuar na política. O que o senhor pretende para essa sua relação com o Limeira e o que o senhor pretende para essa sua relação com a política? Eu já venho a Limeira há muitos anos. Acho que a primeira vez que eu vim a Limeira foi em 98, como ator, né? Eu já namorei uma limeirense também. Eu me lembro que Tu aqui pode era a dizer cidade... o nome dela ou vamos Agora a manter gente... Não. o anonimato? Aguçou. Que agora o senhor trouxe uma informação. Eu me lembro que eu fiz publicidade uma época para Lana, que era uma fábrica de chapéus aqui de Limeira. Meu pai era piloto agrícola, então eu conheço o interior de São Paulo desde muito pequeno, né? De Itu, enfim, vários lugares que viajei enquanto criança ainda com ele. Depois, como artista, né? Viajei bastante. A escolha pelo escritório Limeira é, sim, pela facilidade do Diegão estar aqui, né? Que é meu chefe de gabinete. A gente consegue concentrar bastante das reuniões que a gente quer trazer para cá. Vamos começar o estudo agora, né, aqui na cidade para saber como que a gente pode ajudar em termos de recursos, né? A gente já tem aí algumas ideias, né? Tentar sentar com os vereadores, com o prefeito, saber como que a gente pode ajudar a construir alguma coisa na cidade, isso é o mais importante. Como eu disse, assim, eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto de lugares em que eu posso ficar tranquilo, né? São Paulo é uma loucura, a gente vai a São Paulo, ontem eu passei o dia inteiro em São Paulo, né? Falei ontem com o Derrite, com a Marília Marton, com o Tarcísio, né? A gente vê que é um governo muito focado em ajudar. E trazer essas pontes para cá, eu acho que é importante para a cidade, é importante para o meu mandato. Eu, de fato, não tenho plano nenhum político, nenhum, zero. Já fazer o que eu estou fazendo já é algo muito grande, tem uma responsabilidade muito pesada para mim, né? Eu, durante o período da Secretaria de Cultura, eu tive 2 infartos, eu estou com 2 stents no peito, eu estou com uma fratura na coluna, eu estou passando muita coisa física cansativa. Então, se eu puder cumprir esse mandato com muito, né, tentando fazer o que eu venho fazendo, né, porque o papel do político vai muito além do papel burocrático, né? É o que eu digo, o que acontece lá é um exemplo muito grande para as pessoas. Então, esse é o caminho. Eu vou devagarinho, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, defendendo o que eu acredito. E o resto é Deus que escolhe, Deus que comanda, né? Agora sim, vamos terminar com leveza? Eu queria saber o seguinte, a opinião do deputado, agora como ator, em relação ao filme. Ainda estou aqui. Olha, eu não vi o filme, tá? Eu preciso ver ainda mesmo, porque tá sendo num momento muito pesado, né?
Eu amo cinema, né? Eu acho que o cinema cumpre diversas funções. Uma das funções, inclusive, é falar sobre política. Dentro do espectro do que o Brasil vive agora, e eu vi algumas entrevistas do diretor e da atriz dando a entender que esse filme não seria lançado no governo Bolsonaro. Isso é uma mentira descarada, porque nós nunca fizemos nenhum tipo de diferença, porque a lei impede uma avaliação de qualitativa do responsável, que no caso era eu, né? Se o projeto atende aos pré-requisitos técnicos, ele passa ou não passa, ele tem financiamento ou não, E chegou a passar isso pelo senhor? Não, acho que esse projeto nem tem Rouanet, pelo que eu entendi, mas de qualquer forma ali há um truque retórico de dizer que havia censura no governo Bolsonaro e nega de cabo a rabo que exista hoje um processo antidemocrático ocorrendo no Brasil. Então eu acho que como filme, eu não assisti, mas deve ser um filme bom, né? Porque ele é um grande diretor e ela uma grande atriz, mas presta um grande desserviço para o brasileiro que vive hoje e tem pessoas condenadas a 17 anos como se não tivesse, como se aqui tivesse tudo muito bem e a ditadura tivesse sido no período do governo Bolsonaro. É mais ou menos isso que eu faço de leitura sem ver o filme, mas vendo as entrevistas que ela deu com o diretor e tal, né? Então, acho que como panfleto político ideológico é um deboche para a situação atual do país. Deputado, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que o senhor volte tamo junto. mais vezes, será sempre muito bem-vindo a sua participação agudo. Eu que agradeço. Fala com um público imenso que é, assim como o senhor, conservador. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, Pablo. A vocês que estão vendo a gente aí, estarei sempre aqui, contem comigo, meu gabinete está à disposição, vou estar lá hoje até às 6 da tarde, pelo menos, então, se quiserem, são convidados. Obrigado. Obrigado mais uma vez, deputado. Vamos ao intervalo comercial, nós voltamos daqui a pouco. Você conectado, você bem informado. Meio-dia, em todas as plataformas. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo INGEP. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. O que é notícia? É assunto do meio-dia. Educadora Meio-Dia. Horas 17 minutos, vamos encerrar o programa de hoje depois de um bom papo com o prefeito e a primeira-dama. Rendeu, notícia boa, a gente vai repercutir aí ao longo da semana, mas foi muito positivo. Alimentou as nossas esperanças, viu, Caio? Prefeito mais leve, mais leve, trazendo soluções, falando de novidades também, né? Revisão de contrato de aluguel, mais câmeras de segurança na cidade, enfim, anúncios que o limeirense realmente espera.
Bom, Érica, um bom descanso de carnaval para você, um bom carnaval para você, para toda a família. Nos encontramos de novo na quarta-feira. Quarta-feira de cinzas, Caio. Um bom descanso para você, aproveite da maneira como você quiser. E nos encontramos novamente aqui na Educadora e no Elimeira na próxima quarta-feira de cinzas. Tchau, pessoal!